Aleluia. Glória a Deus. Aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Neste momento, então, eu gostaria de compartilhar uma palavra de oferta com os irmãos. E essa palavra de oferta que eu gostaria de compartilhar, ela está em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Na verdade, essa passagem é o testemunho do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios a respeito das ofertas, da generosa oferta das igrejas da Macedônia. E o versículo começa assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou de grande riqueza da sua generosidade. Porque estes, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo que a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Essa palavra aqui, o apóstolo Paulo, ele dá um testemunho à igreja de Coríntios, quando se diz respeito à contribuição aos santos, aquilo que ajudava com que os apóstolos pudessem ir de cidade a cidade pregar o evangelho. Então a igreja da Macedônia, mesmo a meio a muita tribulação e a sua extrema pobreza, eles pediram para o apóstolo Paulo que eles pudessem contribuir, que o apóstolo Paulo não deixasse eles de fora, porque eles queriam participar desta obra. Assim como nós, muitas vezes nós achamos que mesmo em meio à dificuldade, nós sabemos que com toda essa parada que a economia do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo tem tido, nós nos sentimos, às vezes achamos assim, não, é pouco que eu tenho, né? Mas essa passagem mostra que mesmo em meio à pobreza deles, eles sentiram essa vontade de ofertar, de contribuir com a obra. Então só a alegria de poder participar, de poder ver a obra de Deus avançando, e lá na frente nós podermos saber que nós fizemos parte desse crescimento. Por isso eu gostaria que os irmãos tivessem esse entendimento. Não vai ser dificuldade financeira, não vai ter uma crise na economia que vai fazer com que nós não sejamos abençoados. A palavra de Deus nos diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, toda essa crise em nós não tem poder sobre nós, sabe? Deus tem nos sustentado meio em meio às dificuldades, né? E Ele vai continuar nos sustentando. Não vai deixar com que nenhum de nós pereça. Nós vamos viver nessa graça. Como diz aqui, nós também vamos superabundar nessa graça. E Deus vai nos prosperar. Por mais que a gente veja as circunstâncias aos olhos naturais, o sobrenatural na nossa vida financeira, a partir do momento que nós temos um coração voluntário a ofertar na obra de Deus e ver a obra de Deus avançando, com essa participação, além de nós termos uma alegria no coração de ver a obra de Deus avançando, como os irmãos podem ver, as melhorias que nós já conseguimos fazer no nosso prédio, isso é só o começo, nós sabemos e nós cremos que isso é uma pequena amostra do que Deus tem feito na nossa igreja. Mesmo em meio a toda essa crise, mesmo toda essa parada, nós temos avançado. E a igreja do Senhor vai continuar avançando, não vai ser isso que vai nos parar, não vai ser isso que vai fazer com que a gente venha a perecer no meio do caminho. Deus vai derramar abundância sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida financeira também. Então eu gostaria que os irmãos preparassem a sua oferta com esse coração, de que mesmo em meio às dificuldades, com esse coração generoso,
de nós ofertarmos e podermos contribuir com a obra de Deus. Eu gostaria que os irmãos colocassem em pé, preparassem a sua oferta com esse coração. A maquininha, nós temos a maquininha de cartão lá atrás, os irmãos que quiserem ofertar com a máquina de cartão. Os irmãos que estão assistindo a transmissão pelo Facebook, se sentindo no coração de ofertarem na obra de Deus, só entrar em contato pela rede social, que nós enviamos um link com o valor, ou nós mandamos o link, você contribui com aquilo que se sentir no coração. Sinta-se à vontade para participar dessa obra de Deus junto com nós. Então, eu gostaria de estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, para cada um que está ofertando nesta noite, para cada dízimo, cada oferta, Senhor. Que nós possamos ter cada vez mais esse coração, Pai, igual a da igreja da Macedônia, Senhor. Um coração que mesmo em meio à dificuldade tem se levantado, Pai. Tem se levantado para ofertar, para fazer com que a sua obra avance, Senhor. Nada vai nos parar, Pai. Nós cremos que as portas serão abertas sobre a nossa vida financeira, Pai. Nenhuma dificuldade financeira chegará a nós, Pai. Nós iremos prosperar, Pai, não só na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida de igreja, Senhor. E eu creio, Pai, que tudo aquilo que nós temos no nosso coração e crendo que é o Senhor que tem colocado, nós iremos concluir, Pai. A tua obra irá avançar, as melhorias da nossa igreja nós iremos concluí-las e teremos, Pai, cada vez mais abundância financeira nas nossas vidas. Te damos graça, Pai, e te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Existe um rio onde tudo é bom e o mar nascente é maior que a dor do oceano, sem medo nenhum para que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transportando o amor de Deus com toda força. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor Deus nos tem dado. Nessa noite de poder estarmos aqui congregando uma vez mais, reunido como a noiva de Cristo, como a igreja do Senhor, num propósito maior, de sermos edificados com a sua palavra. Eu estou convencido de que cada culto que nós participamos, cada reunião que nós estamos, sempre nós somos edificados com a palavra de Deus. E essa noite não será diferente, né? Eu e você viemos aqui para receber do Senhor. Já tivemos momentos especiais no louvor, que as músicas sempre falam no nosso coração. Sempre nos deparamos com canções que alegra e que traz gozo. Essa música que nós cantamos, que Deus está no controle. Na verdade, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Por mais que a gente fica desesperado em alguns momentos, mas Ele está no controle para dar aquilo que nós precisamos. Eu quero, não é dizer que nós também temos um grupo que os irmãos formataram lá, aquele grupo dos dizimistas e os ofertantes da manutenção da obra de Deus, daquilo que o Senhor tem feito, né? E as pessoas podem estar sendo incentivada ou motivada para fazer essa obra com alegria, né? Porque ofertar e dizimar a palavra de Deus sempre é um privilégio e sempre também é um gozo no coração de nós poder ser patrocinador da obra de Deus. Nós acreditamos que estamos orando para isso, né? Para que num momento muito mais pronto essa epidemia que nós estamos vivendo ela possa ser banida aqui da nossa nação, não é? E louvamos o Senhor porque realmente o Senhor é maravilhoso. Eu estava ouvindo o pastor Aloysio, né, falar, né, de grandes bênçãos que o Senhor tem cercado. A igreja videira em Goiânia tem milhares e milhares de pessoas, né, que servem o Senhor Jesus e ele estava falando nessa manhã, né, de que até hoje, graças a Deus, nenhum dos membros da igreja foi
infectado com esse corona, porque realmente a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. E eu acredito que nós seremos muito mais abençoados e muito mais guardados pelo Senhor, porque Deus vai dar vitória. E logo, logo isso vai passar. É uma fase dura, né, que para o mundo inteiro, uma coisa que eu estou com 54 anos de vida e já vivi muitas coisas e até agora eu não tinha percebido nada semelhante. A gente sabe de situações que acontecem, de quarentena, de coisa que surge, porém, são as quarentenas para uma, duas, ou meia dúzia de pessoas, mas essa atingiu o mundo. E hoje nós, no mundo, tem aproximadamente mais de 3 bilhões de pessoas em isolamento social. Então, é um negócio assim assustador, né? Que assusta de uma forma. Mas eu quero, nesta noite, trazer uma palavra de esperança para o seu coração. Uma palavra que possa gerar vida, gerar esperança, gerar satisfação, para que nós possamos entender realmente o propósito de Deus. Então, vamos ler no Antigo Testamento, livro de Zacarias, profeta Zacarias, vamos estar lendo lá, dos profetas menores, Zacarias, mas a palavra do Senhor é muito rica e poderosa. Zacarias 9, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Zacarias 9, versículo 11 e o versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, né? Que a palavra do Senhor é aquela que traz alegria em nós. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Observa que ele está falando de um redimir ou de tirar aqueles que estavam presos, aqueles que estavam no cativo. Então ele está dizendo, e quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirarei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Diga comigo, em dobro. Em dobro. Nós hoje estamos com um grupo de irmãos, apesar de nós estamos falando aí, e o culto está sendo transmitido pelo Face, deve ter muitos irmãos que também estão participando da nossa reunião, mas graças a Deus pelos irmãos que aqui está, não é? Que vieram para participar conosco aqui nesse lugar. Então nós vamos expressar, e eu gosto dessa expressão, voltai, o Senhor está dizendo que vai voltar à fortaleza os presos da esperança. Nós vamos usar a palavra preso, vamos usar ela prisioneiro da esperança. Então diga comigo, prisioneiro da esperança. Ser prisioneiro da esperança. Ele está dizendo que eles iam voltar de novo para a fortaleza, e agora o Senhor está dizendo que ia restituir o dobro, de forma que aquilo que perdeu, e eu tenho plena certeza que nessa caminhada a gente acaba perdendo muita coisa, mas a palavra profética da parte do Senhor para mim e para você é que Deus está dizendo, eu vou restituir, eu vou dar em dobro, eu vou voltar, eu vou trazer aquilo que perdeu, aquilo que foi, quem sabe, a alegria, a satisfação, o prazer. Perdeu algo, você deve ter perdido. E nesse dia a gente perde muita coisa, não é? Perde amigos, perde situações e gera medo, gera pânico e a gente fica assustado. Mas nós somos prisioneiros da esperança. A esperança que eu me refiro nesta noite é uma esperança viva e poderosa. As pessoas lá fora dizem assim, a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. E nós dizemos o seguinte, a nossa esperança morreu, mas no terceiro dia ela ressuscitou. Aleluia. Porque a nossa esperança é Cristo. Se a nossa esperança é o Senhor, e se a nossa esperança é Cristo, é firmado nele que nós estamos. É firmado nessa esperança que nós estamos. Paulo disse, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, se Cristo está em mim, se Cristo está em você, há uma esperança viva, há uma esperança extraordinária. E essa esperança está no meu e no seu coração. A palavra esperança no grego, ela quer dizer
a tradução da palavra elps, que significa uma firme convicção, uma expectativa, uma confiança de coisas boas que estão vindo da parte de Deus. Eu confesso que eu estou confiado de que coisas boas da parte de Deus estão vindo para nós. Amém? E Deus vai dar. Ele vai promover, Ele vai colocar, Ele vai depositar isso na nossa vida. Então, essa a expressão dessa palavra elps, que quer dizer a afirmação de uma convicção. E eu estou convicto, eu estou com uma expectativa, e o crente deve ter essa expectativa no coração, porque você deve entender e crer, e essa expectativa deve estar dentro de você de uma forma grande, de uma forma extraordinária, porque algo poderoso vai vir, algo extraordinário, e essa expressão está dizendo que essa palavra elps do Novo Testamento, mas nós lemos lá em Zacarias que ele está dizendo que fomos selados, quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança. Qual que é o sangue da aliança? É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Esse sangue que foi emergido lá para trazer para dentro de mim, para dentro de você, essa viva e essa tamanha expectativa, essa convicção, essa certeza de que coisas maiores e tremendas o Senhor trará. Então nós precisamos de ter clareza ou certeza dessa esperança. Nós esperamos com segurança, com certeza. Por quê? Muitas das vezes o mundo não tem essa confiança no futuro, naquilo que pode acontecer, o futuro incerto. Eu ouvia o governador do estado falar essa semana e ele dizia assim: estamos vivendo em dias incertos, cada dia é uma situação. Hoje tomamos uma posição, amanhã tomamos outra, e assim sucessivamente, porque não temos clareza muito bem do que é que vai acontecer, porque todo mundo preocupado com a pandemia, com aquilo que está acontecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós temos uma convicção, e a nossa convicção do futuro, de que coisa boa virá, porque há uma promessa de Deus, e a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Então, aquele que fez a promessa, aquele que prometeu para nós, aquele que levou essa promessa, ela vai vir. Então, o mundo não tem a esperança, e não tem a certeza daquilo que pode acontecer, mas eu e você temos, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus. Por isso que o crente, ele tem esse diferencial, e esse diferencial que está sobre nós é que nos dá convicção. Porque a nossa esperança, como o mundo não tem certeza, não sabe o que vai acontecer, o que vai suceder, o que vai. Mas nós sabemos, irmão, por mais que possa acontecer um montão de coisas ruins, coisas boas o Senhor tem preparado para nós. Então, você precisa de cada dia mais entender esse processo da revelação da palavra de Deus que vem sobre a sua vida. Então, a esperança cumprirá em nós, porém, nós sabemos que essa é a segurança, é a nossa esperança, e a minha esperança e a sua esperança é o Senhor. E por causa dessa esperança, nós estamos aqui glorificando Ele nessa noite. Tudo que nós recebemos hoje é por causa do sangue dessa aliança, desse sangue que foi derramado. Quando nós falamos de sangue, nós falamos de purificação, rendição, esse sangue que foi derramado por mim e por você. Tudo que nós recebemos hoje é por causa do sangue, o sangue de Jesus. Esse sangue foi derramado. E foi derramado para quê? Para que eu e você pudesse receber tudo em dobro. Então, tudo aquilo que o mundo tirou, tudo aquilo que Satanás acabou roubando ou tirando da sua vida, Jesus vai restituir em dobro. Então, a alegria da sua vida será uma alegria dobrada. Você não porque você nós recebemos essa dádiva, não porque nós somos bonzinhos ou somos tudo certinho, nós recebemos porque há um amor infinito, há um favor derramado, há um sangue que foi derramado. Não é porque você é bom, mas é por causa do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Foi por causa do sangue da aliança que nós somos libertos da prisão do pecado. E se nós somos libertos da prisão do pecado, nós nos tornamos agora prisioneiros da esperança. Somos agora prisioneiros da esperança, essa esperança que veio sobre a nossa vida. Simplesmente, irmão, não podemos mais viver sem essa expectativa da glória. Sabemos que o nosso destino está muito mais além do que aqui. Porque com tudo isso se desfizer, há algo muito mais além
E é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos, é lá que nós vamos receber o favor e a bênção. E por falar nisso, irmão, a partir dessa semana, é interessante, você que tiver a oportunidade, os alunos do CTL do Cursão não terão esse prazer, mas poderá ter depois, porque eu fiquei sabendo, o Danilo me disse que a live fica pelo menos 24 horas gravada, então depois você pode ver. Mas aqueles que não tiveram ou que não tiveram essa oportunidade, amanhã, às 20 horas, pastor Aloísio vai estar falando no Instagram, uma live ao vivo, falando sobre Apocalipse sem mistério. Amém ou não amém? Irmão, e nós estamos precisando de receber muito mais revelação nesses últimos dias. Então você já é o meu convidado para amanhã, não é? A partir das 20 horas, das 20 até as 21 horas. Nesse horário eu vou estar dando aula do CTL, mas depois eu vou chegar em casa e também vou participar, vou ver, vou assistir, vou linkar novamente e quero ver porque nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então, essa é a expectativa da glória. Nós sabemos que o nosso destino está preso nele, é nele que nós estamos, é no Senhor que nós estamos. No passado, nós fomos prisioneiros do desespero. Pensávamos, passávamos a noite inteira com insônia, virando de um lado para o outro, achando que não tinha condições. Quando era prisioneiro sem a esperança, irmão, quantas noites que o cara não consegue dormir? E hoje mesmo, quantas pessoas que não estão conseguindo dormir? Quantas pessoas que estão desesperadas, angustiadas, como vai ser amanhã? Esses dias uma senhora estava dizendo para mim assim, eu fiquei a noite inteira sem dormir, porque a empresa, a partir de amanhã, que é dia 4, hoje dia 3, a partir de amanhã, dia 4, a empresa onde o meu filho trabalha vai voltar ativa e ela, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu perdi o sono e fiquei para lá e para cá, e eu fiquei pensando, são prisioneiros de coisas que não têm futuro, ou esperança daquela que está derrotada, mas a nossa esperança está no Senhor. Então nós não ficamos olhando para um lado para o outro sem saber o que nós vamos fazer, porque nós estamos pensando no Senhor. Há pessoas que não têm esse entendimento, ficam o tempo todo. Uma hora está otimista, mas outra hora está pessimista. E volta sempre ao mesmo lugar. Lugar de oscuridade, de ansiedade, de angústia. Tempo que passa vivendo como prisioneiro de situações adversas. Mas eu e você estamos presos no Senhor. Estamos prendidos nele. Estamos colocados nele. E é por isso que nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor. Há uma esperança nele. Há uma esperança viva, extraordinária. E por isso nós cremos e acreditamos nessas verdades. Mas agora fomos trazidos para um lugar de paz. E quando nós fomos trazidos para o lugar de paz, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando esse sangue foi derramado lá, a paz voltou a estar no meu e no seu coração. O Senhor nos disse que nós somos agora prisioneiros da esperança. Por mais que ouvimos as notícias ou as previsões ruins que a gente ouve todo dia, porque é assustador, não é? Cada uma pior do que a outra. Por mais que você esteja ouvindo situações dessa natureza, concernente ao futuro, o nosso coração deve existir. Você deve resistir qualquer coisa dessa natureza, mas colocar dentro de você uma esperança viva, porque o Senhor é a minha e a sua fortaleza. É Ele que é a nossa fortaleza. Somente conseguiremos ver coisas boas se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor. E se nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, então perceberemos o futuro. E vamos confiar na promessa de Deus. Tudo tem a ver com a bênção do Senhor e o favor de Deus sendo derramado sobre mim e sobre você de uma forma abundantemente. Porque o Senhor tem derramado e o seu favor e a sua bênção tem vindo sobre nós de forma abundante. E é através dessa abundância das bênçãos e do favor do Senhor que nós agora estamos sendo agraciados. Recebemos a esperança. Oh, esperança gloriosa. O que você vê no seu futuro? Como prisioneiro da esperança, nós vemos a vitória, sucesso, prosperidade, promessa. O Senhor que nos dá, Ele vai restituir em dobro. Ainda que tivemos perda, ainda que perdemos alguma coisa, Ele nos dará em dobro. Tudo será dado em dobro. Durante o dia de hoje, eu estava pensando, dizendo, Senhor,
Nós precisamos do dobro. Precisamos que o Senhor restitua. Precisamos de uma restituição. Precisamos de algo maior, de algo extraordinário. Precisamos que o Senhor venha trazer dentro de nós aquilo que perdemos. E o Senhor falou fortemente no meu coração que tudo virá em dobro, irmão. E se tudo virá em dobro, que maravilha será na nossa vida. Aleluia. Promessa do Senhor virá em dobro. Ele nos dará. E nessas épocas, são épocas difíceis, mas tem pessoas que são ricamente abençoadas. Eu vi um testemunho de uma irmã que ela trabalhava numa empresa de confecção e dentro desses dias da pandemia ela foi desativada, a empresa mandou embora e ela foi desesperada agora, sem saber o que fazer, tal, aquela coisa toda, e vai daqui, vai dali, e de repente ela teve que, hoje muita gente está fazendo isso, né? As máscaras que as pessoas estão usando, muitíssimas pessoas estão fazendo, mas ela começou a fazer e ela recebeu uma encomenda de 200 mil máscaras. Rapaz, é brincadeira? 200 mil. E ela dava o testemunho para o pastor dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que eu ganhei, que demorava quase 2 anos para me ganhar, eu ganhei numa encomenda que faremos com 60 dias. Então, Deus, irmão, é o Deus que não deixa você ficar na perda. Deus não deixa você ficar numa situação contrária, porque Ele sempre vai abrir uma porta. E essa porta que será aberta pode ser chamada uma porta da esperança. A esperança vem, uma porta se abre, a porta da esperança. Antigamente, tinha um programa na televisão que chamava assim, A Porta da Esperança, né? Alguém já viu esse programa? Quem já viu? A gente já viu, né? Eu sei que era só eu, mas tem alguém que já viu também. A Porta da Esperança. Você sabe que esse programa era do Silvio Santos, né? Apresentado no SBT. E o Silvio Santos, ele é judeu, né? Você sabe que ele é judeu. E daí o Silvio Santos foi arrumar essa porta da esperança. E daí eu estava olhando para a Bíblia e ele, nada mais, encontrou isso lá no livro de Josué. Porque há uma porta da esperança. Há uma porta voltada para mim e para você. E a Bíblia diz assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Mas eu quero profetizar para você. Há uma porta aberta nesta noite. Há uma porta aberta para você. Há uma porta aberta para mim. Há uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã. A Bíblia diz que Acã, quando o povo de Israel conquistou Jericó, Jericó era uma cidade que foi logo a primeira conquista de Josué, quando assume a liderança do governo, agora está ele na frente de Israel, depois de Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor diz que o entregaria e o daria Jericó para eles. Agora, conquistar Jericó não era uma coisa muito fácil, porque era uma cidade quase que intransponível, uma cidade de difícil acesso. Aquela cidade, quando se fechava, ninguém entrava naquele lugar. Mas o Senhor disse que o daria. E o que acontece? Deus disse que todos os despojos, tudo que ganhasse, tudo que conquistasse, era consagrado ao Senhor. Primeiro era dado ao Senhor. Era consagrado a Ele, era dado a Ele. E eles conseguiram. Só para vocês terem uma ideia, né, da história de Jericó, que é uma coisa assim muito terrível, que era uma cidade tão alta os muros que, segundo os historiadores, o muro tinha aproximadamente 9 metros de altura. Era um muro tão forte que tinha casa construída no muro. O muro era tão resistente que passava 2 carros de guerra. Os carros de guerra na época, aqueles carros de ferro, que era o terror do povo, aqueles carros que tinha nas pontas do eixo das rodas, aquelas facas agudas que cortavam, e os carros de ferro eram o terror de todo o povo naquela época, naquele momento, quando tinha as guerras em campos abertos. E a Bíblia diz que em cima do muro passava 2 carros de aproximadamente 1,5 metro de largura cada um. Então imagina que aquele muro, além de ter uns 3 metros de largura, tinha 9 metros de altura e era muito difícil de ser conquistado, a não ser que houvesse um milagre da parte do Senhor. Mas o Deus que nos fez prisioneiro da esperança é o Deus que faz o milagre acontecer. E quando eles entram naquela terra, então, infelizmente, um judeu
por nome de Acã, se apoderou de coisas que não deveria. E como ele pegou das coisas que eram consagradas, dos despojos, e acabou levando para ele acabou ficando numa situação contrária. E daí é chamado aquele lugar de vale, o vale de Acã, ou o vale de Acor. Em hebraico, Deus prometeu muitos anos depois que no vale de Acor haveria uma porta da esperança. Então veja bem que aquele lugar se tornou um lugar problemático, um lugar difícil, porque Acã e toda a sua família foi morto a pedrada, apedrejado, foi tirado de dentre a geração dos judeus por causa daquela situação, mas o Senhor estava dizendo que ele abriria uma porta naquele lugar. Então, vamos ver o que diz a Bíblia. Oséias, capítulo 2, e o versículo 15. Oséias, capítulo 2 e o versículo 15. Então, o texto está dizendo: E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta da esperança. Então foi aqui que o Silvio Santos achou essa porta da esperança, como um judeu sabido da Torá lá no Antigo Testamento. Então aí Oséias está dizendo, por porta da esperança, e será ela como no dia da sua mocidade, como no dia em que subiram da terra do Egito. Então o Senhor está dizendo que o daria para eles, e eles o possuiriam, e eles entrariam dentro daquele lugar e ia tomar posse daquela bênção. E aquele vale que significava problema ou perturbação em hebraico, aquele vale que era chamado também o vale de Acor, Deus coloca uma porta da esperança, uma porta aberta. Tem uma palavra chamada tikvat, que é a palavra grega tikvat, que quer dizer, Deus prometeu a Israel tudo, e ele disse que nesse vale ele daria uma porta de esperança. Ou seja, havia algo preparado da parte de Deus para eles naquele lugar. Quando eles estavam no Egito, observe que lá no Egito era uma situação bastante delicada. Seus alimentos, o que eles comiam era de coisas que produzia no chão. Então eram os melões, os alhos, as cebolas e sucessivamente. Comida dessa natureza. Mas para que eles o pudessem, então, apanhar essas comidas, eles tinham que abacar, tinham que se inclinar na terra para conseguir tirar, e aquilo apresentava dificuldade, canseira, situações contrárias. Agora o Senhor, então, faz uma promessa para eles, que levaria eles para um lugar, e uma porta da esperança seria aberta. E algo extraordinário ia acontecer para eles, mas nesse lugar, eles teriam um lugar de bênção. Porque agora eles, como prisioneiro da esperança, eles receberiam algo melhor. O Senhor estava dizendo que abriria um caminho melhor. Eles iam sair de um lado e agora eles iam alcançar uma promessa. Eles iam sair de um lugar de angústia, mas agora eles iam alcançar um caminho de esperança, uma porta de esperança. E quando ele chega lá, o produto é diferente. Porque quando ele chega na Terra Prometida, então a Terra Prometida era um lugar que tinha as azeitonas, que tinha as parreiras de uva, que tinha as tâmaras, que tinha as frutas, e todas essas frutas eram dadas em árvore, de forma que eles não precisavam abaixar para colher, era só estender a mão. Ia lá e pegava a fruta que queria e comia. O que isso significa? Eles entrariam num lugar de recompensa, de favor, de descanso. Agora não precisava de cansar para ficar agachado sobre a terra para colher o seu alimento, mas o Deus da esperança que o fez prisioneiro da esperança, que abriu uma porta para eles num lugar difícil. Deus estava dizendo, é só levantar o braço e pegar. O que Deus está dizendo para mim e para você? O tempo de abaixar, o tempo de angústia, o tempo de dor, de sofrimento, de angústia, já passou. O tempo da insônia, de não conseguir dormir, de ficar desesperado, de achar que vai resolver o problema fumando 20, 30 cigarros por dia, ou enchendo a cara, achando que isso vai resolver. Esse tempo passou. Agora você não está preso mais no passado. Você agora é uma nova criatura que nasceu de novo e tem o teu nome escrito no livro da vida. Tem um nome escrito no livro da vida, e lá está escrito o teu nome, e agora você começa a receber e começa a tomar posse de coisas muito melhor. A porta está aberta, e você entra por ela.
Deus faz isso de uma maneira tremenda, extraordinária. Estamos ligados nele, estamos protegidos nele e guardados por ele. E nele, irmão, nós só vamos receber vitórias e vitória. Coisas lindas, coisas poderosas, extraordinárias. Porque esse Deus é o Deus que trabalha na montanha, mas também trabalha no vale. É o Deus da montanha, mas também é o Deus da planície. É o Deus que abençoa quando você acha que está tudo maravilhoso. Mas também é o Deus que abençoa quando nós achamos que não tem mais saída. E agora, o que eu vou fazer? Como que vai ser? Como que eu vou sair dessa? Deus vai nos tirar. Ele já nos tirou. E nós estamos debaixo de promessas extraordinárias. A Bíblia diz que lá no Monte das Oliveiras, Jesus sempre estava lá. Mas lá próximo do Monte das Oliveiras, no pé do monte, tinha um jardim. E esse jardim era chamado de o Jardim do Getsemane. Aquele jardim onde Jesus estava ali. E nós vemos que aconteceu algo interessante, porque tudo começou no jardim. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus coloca Adão lá. E Deus diz para ele, olha, você vai desfrutar de tudo aqui, ó. E Adão agora está, tudo que era possível, estava vivendo no desfrute dentro daquele jardim. Mas houve um dia que Adão vacilou. E por conta do vacilo dele, deu tudo errado. E a coisa começou tudo contrária. E aí, o que acontece? Deus começa a dizer para ele que a partir de agora, a mulher dele daria luz com dores de parto. A serpente rastejava pela terra e ele tinha que, através do suor do seu rosto, ganhar o seu pão. E a terra cresceu espinhos, abrolhos, situações que não tinha então naquela época, mas começou a ter por causa do pecado dele. Então lá no jardim onde tudo começou, a palavra de Deus diz que no jardim também o Senhor Jesus suou gota de sangue. Quando Jesus está lá no Getsemane, naquele jardim, que era chamado o lugar da agonia, o estado da agonia, onde ele orava incessantemente, buscando e clamando o Senhor. Aí Lucas diz lá, capítulo 22 e o versículo 44. Lá em Lucas 22 e 44, diz a Bíblia que quando Jesus, então, entra dentro daquele lugar, onde está orando agora, dentro naquele vale, naquele jardim, porque lá no jardim Adão tinha perdido tudo, então nesse jardim agora, Jesus também vai conquistar tudo. Observa, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, e caindo sobre a terra. Quando começa a agonia, a pressão, o desespero, aquela angústia tremenda, e era uma angústia, era uma pressão tão forte que veio sobre ele. E a palavra agonia ali no grego é exatamente a mesma no português, mas essa palavra é usada para descrever o exercício físico intenso e também fala de uma luta emocional severa. Quando ele orava naquela agonia, o seu suor se tornou em gota de sangue caindo sobre a terra. Imagina que toda aquela agonia, todo aquele desespero, aquela coisa emocional que ele estava passando, é porque sobre ele, irmão, cairia o meu e o seu pecado. Cairia sobre ele o meu e o seu pecado. Deus disse para Adão que a terra agora então se tornava amaldiçoada. E ele teria que trabalhar duro. E ele teria que colher do fruto para se alimentar. E agora o sangue do Senhor cai sobre aquela terra. O que o Senhor está dizendo? Enquanto esse sangue cai sobre essa terra, o Senhor derrama o sangue para abençoar. O mundo ainda continua em maldição, mas eu e você somos abençoados. E aonde você coloca os seus pés, a bênção do Senhor estará na sua vida. Você está entendendo? Esse é o diferencial. Porque o mundo ainda continua debaixo de todas essas maldições. Mas aonde chega o servo de Deus, onde pisa o seu pé, o Senhor te dará. Por isso diz o Senhor para Josué, nada resistirá diante de você. Onde colocar a planta dos teus pés, eu te darei. Onde colocar as tuas mãos, eu abençoarei e prosperarei. Irmão, o Senhor te dará em dobro. Porque você é prisioneiro da esperança. E como prisioneiro da esperança, nós receberemos em dobro do Senhor. Em dobro do Senhor. E aí a Bíblia diz que crescia
os cardos e crescia também os abrolhos e crescia também os espinhos. E o que foi colocado na coroa de Cristo? Espinho. Aqueles espinhos que afrontavam a sua cabeça. Ele estava levando sobre ele para que o desespero e a angústia saísse da minha vida e da sua vida, porque ele fez a obra completa na cruz do Calvário. Quando lá fez, foi algo que foi completo. Então toda a palavra tem o seu significado e a Escritura diz, o Espírito Santo escolheu essas palavras, caindo, o sangue caiu no chão, porque o jardim anterior foi um lugar que ficou em uma situação contrária. Mas agora Jesus veio para redimir todo e levar para mim e para você essa esperança. É só você levantar a mão, porque haverá comida para você. Você não vai precisar de abaixar para pegar os melões, para pegar os alhos e a cebola. É só você levantar a mão, porque em Canaã tem comida, a terra que emana leite e mel. Em Canaã tem uva, tem azeite, tem romãs, tem fígado. Em Canaã tem a bênção. Quando nós levantamos as mãos, a bênção do Senhor está lá, preparada para mim e para você. E essa bênção está aqui conosco nessa noite. Você veio aqui para receber. Adão perdeu porque ele pecou, mas Deus disse que Jesus faria. E ele se tornou maldito em meu e no seu lugar, para que nós se tornássemos abençoados. E por conta disso, hoje há uma esperança viva no meu e no seu coração. Estamos presos nele, estamos guardados por ele. Essa é a esperança que o Senhor nos tem dado. Não importa por onde passamos, não importa por onde estamos, nós estamos firmados no Senhor. É algo poderoso. O sangue de Jesus é o único que pode fazer todas essas dádivas por mim, por você. Por isso, irmão, eu não vejo e você não vê, mas o diabo vê que você é marcado pelo sangue de Cristo. O diabo vê. Quando Deus olha, tem duas pessoas que conseguem ver. O diabo consegue ver que você é marcado pelo sangue. E Deus, quando olha para a terra, ele vê eu e você, que fomos redimidos através do sangue do Filho dele. Totalmente redimido, totalmente limpo. Fomos limpos. Estamos agora restaurados, redimidos, nesse momento tão glorioso. Quando Jesus, então, usou o sangue, ele estava levando toda essa depressão, sofrimento, a sua agonia. Mas nesse momento nós começamos agora a receber algo tremendo, algo extraordinário. Esse Redentor que levou toda essa depressão, toda a pressão humana, toda a escuridão, ele tirou. Mas agora nós somos prisioneiros, não do pecado, mas prisioneiros nele. Fomos libertos e vivemos agora uma vida diferente, uma vida mudada para o Senhor, redimido dele. E estamos nele, guardados nele. E esse é o lugar que eu e você somos ricamente abençoado pelo Senhor. Naquele vale, naquele lugar que era um lugar de problema, se tornou um lugar de bênção. Uma porta da esperança, uma porta que se abre. Igreja Viva, há uma porta da esperança. Há uma porta da esperança, e essa esperança minha e sua é Cristo. Enquanto o mundo está desesperado, agoniado, nós estamos presos no Senhor. É nele, ele é a nossa prisão, ele é a nossa alegria, ele é a nossa redenção. Então, essa esperança extraordinária, estamos gerados, estamos nele. Essa é uma história linda de mudança, de transformação que nós recebemos do Senhor. Prisioneiro da esperança. Mas a Bíblia continua dizendo, e eu acho interessante, quando fala de uma mulher, e a Bíblia faz menção dela, a palavra de Deus faz menção dessa mulher por nome de Raabe. Quando Raabe estava lá, dentro das estruturas de Jericó, e ela era uma prostituta. Ela vivia ali em Jericó. Mas foi a primeira cidade que Deus então entrega a Josué e aos seus homens. E eles conquistaram. Tudo aconteceu de uma forma linda, extraordinária. Da mesma maneira que abriu o Mar Vermelho para Moisés, também o Jordão se abriu para Josué passar. Imagina que a Bíblia diz que a água se amontoou e houve uma cisão e eles conseguiram entrar. A experiência que eles já tinham tido de lá atrás, ter mandado os 12 espias para visitar a cidade que manava leite e mel, lá em Cate-Barneia. E agora eles então não mandam os 12, porque já tinha uma experiência
que algo aconteceu, porque dos 12 que foi, 10 fracassaram. Só 2 foi verdadeiro. Porque 10 dos que foram, porque eles foram em 12, em vez de o cidadão vir com uma palavra de confiança e de ousadia, vieram com uma palavra de desânimo. E diz o texto bíblico que aqueles 12, só 2 conseguiu trazer uma palavra de esperança. Mas agora, Josué, então, não manda 12, manda 2. E os 2 que entram dentro da cidade para dar uma olhada em Jericó. E não demorando muito, eles foram percebidos pela guarda do rei de Jericó, que eles estavam como espia dentro daquela terra, eles estavam observando, vendo aquela fortaleza. E quando eles tomaram conhecimento que eles estavam sendo caçados pela guarda do rei de Jericó, eles não tiveram um outro lugar a não ser entrar na casa de Raabe. Agora, tinha tantos lugares que eles poderiam, mas eles foram na casa de uma prostituta. Entraram naquela casa. Por que entraram? Imaginando, vamos se salvar aqui, né? Certamente eles não vão nos encontrar aqui nessa casa. E eles entraram naquela casa. E Raabe, quando recebe eles, ela tinha pleno conhecimento de tudo que Deus já tinha feito. Ela não era casada, certamente não tinha filho e era jovem ainda. Era uma prostituta, e porque depois, posterior, ela acabou casando com o judeu. Então ela não era casada, depois é que ela casou com o judeu. E o interessante é que ela sabia de coisa que certamente alguém tinha contado para ela, porque ela não era jovem ainda, não tinha uma idade tão, mas alguém deve ter trazido para ela em memória de tudo que já tinha acontecido. E quando os espias entram lá dentro, então Raabe sabia das proezas que Deus tinha feito junto com Israel. Através dos judeus, Deus abençoou, abriu porta, fez coisas tremendas, fez coisas extraordinárias por intermédio deles. E ela, quando eles entram, ela disse: olha, nós estamos aqui com o coração desmaiando, nós estamos aqui desesperados, porque nós sabemos que Deus vai entregar essa cidade na mão de vocês. Irmão, você como cristão, você precisa ter convicção, você precisa ter certeza, você precisa ter uma crença clara no Senhor, que não importa o que está acontecendo, você é prisioneiro da esperança. Que o Senhor te dará aquilo que você vai receber. E Raabe, ela tinha esse entendimento. Ela sabia que algo ia acontecer, que Deus o faria, que Deus o dava, que Deus ia entregar. E ela tinha essa imagem de Deus. E ela sabia que ia vencer a morte, que ia vencer a situação, que ia vencer qualquer que fosse a adversidade. Ela tinha essa convicção e essa certeza. E ela conseguiu, então, proteger os 2 espias. E quando ela solta os espias, posteriormente, pelas muralhas, pela janela, e os espias descem numa corda, e essa corda, que era uma corda escarlate, uma corda vermelha, e naquela corda havia ali um simbolismo. E ela, eu fico observando que quando Paulo, depois de solto lá na prisão, o carcereiro perguntou, quando ele quis soltar, o carcereiro Paulo disse assim, ó, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Daí o carcereiro, em vez de se suicidar, não o fez e voltou, e ele percebeu que estava tudo no mesmo lugar. E o carcereiro ficou tão empolgado que ele disse para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Para ter a fé que vocês têm, para ter a esperança que vocês têm. Paulo disse para ele: crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que aconteceu com Raabe? Raabe, a prostituta, ela disse para eles: olha, eu quero que vocês façam aqui um juramento de que quando entrar na cidade, poupe a minha vida, a vida da minha irmã, dos meus irmãos, a vida do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu quero que a minha família, e eles recomendaram para ela o seguinte: então traga a sua família. Traga a sua família para cá. Porque se a sua família entrar aqui dentro, quando nós entrarmos aqui, conforme o juramento que nós fizemos para você, haverá essa proteção. Nós vamos guardar, nós vamos proteger, porque você foi muito bom para conosco. E naquele momento de tanto refrigério, de tanta alegria, e eu fico pensando o seguinte, irmão, que a minha família e a sua família
serão toda alcançada pelo Senhor. Toda, tá? Quantos irmãos ficam angustiados porque ele aceitou a fé, mas ainda falta o irmão, falta a mãe, falta o pai, falta alguém da sua casa. Ou o Deus que salvou a família de Raabe, ele salvará a sua família também. A sua família será salva, a sua família será transformada, a sua família será redimida pelo Senhor, a sua família alcançará o favor e a bênção, porque nós não estamos presos ao passado, mas estamos agora presos a Cristo, que é a minha e a sua esperança. E aí eles descem por aquela corda e vai de volta a ter com o seu Senhor. E quando ele chega, eles contam conforme aconteceu. E eles fazem então aquela pronunciamento ao seu líder, que quando eles entrassem lá, eles deveriam proteger. E aí, eu fico pensando, irmão, que Raabe, que não foi assim do dia para a noite. Eles foram, viram e voltou, e num tempo certo, eles entraram, porque era o tempo que Deus ia dar. Mas eu imagino que Raabe certamente olhava pela janela da sua casa, que ela morava no muro, e ficava pensando, e agora? O que eu estou vendo? O que vai vir? O que vai chegar? Hoje, irmão, quando eu olho para aquela janela que ela estava olhando, hoje é uma janela que nós olhamos, que é a televisão. A televisão hoje tem sido uma tribulação, porque você a liga e vê e fica angustiado. Porque os caras mostrando cova aberta, cova fechada, caixão não sei na onde, morto em cima de morto, e não sei o que lá mais, e não sei o que lá mais. O cara já sai dali achando que ele está morto também. Esses dias atrás, um amigo meu falou para mim, Osmar, eu estava assistindo o programa, eu, minha esposa e minha mãe, até um jornal de televisão, e os caras dizendo assim, ó, o Covid-19, esse vírus vem, ele entra, ele pega na garganta, ou ele pega não sei onde, e pega não sei o quê, e vai daqui, vai dali. Ele falou que já estava quase desligando aquilo ali mudar. Daqui a pouco a mãe dele já começou. Aí ela olhou para ele e falou assim, filho, eu estou sentindo um negócio aqui. Ele falou, mãe, você não está sentindo nada. É essa televisão miserável que está trazendo o negócio. Desliga esse negócio aí. Porque você olha e não vê esperança. Que esperança você vê? Que oportunidade você tem? Oportunidade do caos, da dificuldade, da situação contrária. Mas eu te chamo, querido irmão, para se prender no Senhor. Ser agarrado nele, preso nele, amarrado nessas cordas, amarrado no Senhor, prisioneiro dele, porque é ele que nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Raabe olha para lá, para aquela janela e só vê o caos. Quem sabe você está olhando e só está vendo o caos. Talvez você está olhando para a esquerda, para a direita e só está vendo o caos. Os pregadores do caos, aquelas ministração que leva você a ficar deprimida. Mas eu venho nessa noite, como profeta de Deus, dizer para você que você é prisioneiro da esperança. Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia! Somos nele. Raabe agora está crendo. Ela sabia que algo ia acontecer. Aí eu fico imaginando, vamos parafrasear. Não está escrito assim, mas vamos imaginar. Raabe dentro da sua casa, Aninha. E de repente chega um anjo. E começa a falar com ela. Ei. E a preocupação de Raabe era o seguinte. Gente, eu sou prostituta. Talvez eles não vão me receber. Porque eu sou uma prostituta. Depois que eles entrarem, que eles tomarem conhecimento do que eu sou, eu posso ser banida. Essa era a preocupação dela. Como é a preocupação de muitos, desesperados, sem saber o que está acontecendo. Mas creia e acredita no poder do Senhor. Aí o anjo fica lá e fala para ela, Raabe. E ela ali. Aí ele diz para ela assim, estou parafraseando. Tem algumas coisas que está escrito lá, exato. Porque aqueles espias que foram lá, era um por nome de Salmão, e o seu pai chamava Jasson, que era filho de Judá, que Judá era um príncipe poderoso da tribo de Israel. E diz a história que quando o mar se abriu com Moisés, o primeiro que pisou dentro da água foi Judá. Quando Judá entrou, ele entrou primeiro. E se Judá entrou primeiro, Jasson entrou junto com ele, porque era filho dele. E Judá significa
louvor. E o louvor sempre é o primeiro. Por isso que quando você começa a louvar o Senhor e adorar aquele que vive e que reina para sempre, o nome dele é glorificado. São coisas que mexem. Aí o anjo dizendo para ela assim, olha aí, daqueles dois que veio aqui, são dois príncipes. E um é o comum. Ah, e você vai casar com ele. E você vai ter um filho. E esse filho vai ter outro filho. E esse outro filho vai casar com uma moabita. E essa moabita de nome Ruth. E aí eles vão ter um filho. E esse filho vai chamar Obed-edom. E Obed-edom vai ter um filho que vai chamar Jessé. E Jessé vai ter um filho que vai chamar Davi. E ele está dizendo para ela, sabe, que você vai ser avó ou bisavó do rei mais amado de Israel, que é Davi. E tem mais ainda, que você não está sabendo. Além de tudo isso, você ainda vai entrar na genealogia, porque Mateus vai colocar lá na genealogia, porque Jesus, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, vai nascer e você vai estar lá dentro, porque é isso, esse é o Deus que nós servimos, que pega uma prostituta que não tinha valor nenhum para a sociedade e faz dela uma grande mulher. Uma mulher tremenda que hoje nós começamos a ler e perceber essa dádiva, essa grandeza. E ela se alegrou. Mas isso ninguém falou para ela. Mas isso estava para acontecer. Ou quem sabe ainda ninguém falou para você. Mas eu estou aqui para dizer para você: Jesus vai te dar em dobro. Jesus vai dobrar tudo na tua vida. Jesus vai te abençoar. Você não tem certeza do que amanhã vai chegar, mas ele vai mudar. A tua casa será mudada, a tua vida será mudada, praga nenhuma chegará na tua casa, nada vai te atingir. Porque Deus quer dar o melhor para mim e para você, porque nós estamos presos nele. E quando Rabi olha pela janela e vê o judeu entrando, e quando o judeu entra, durante 7 dias, eles levantavam a arca. E aquela arca era o Senhor Jesus que estava sendo levantado. E a arca era levantada. E quando a arca estava levantada, eles adoravam, eles cantavam. E quando foi no 7º dia, a 7ª trombeta tocou. E todo mundo desesperado, meu Deus, quando tocar a 7ª trombeta, o que vai acontecer? Eu quero dizer para você que é prisioneiro da esperança, que está preso no Senhor. Quando essa trombeta tocar, eu e você deixaremos esse estado natural e entraremos num estado poderoso e extraordinário, porque quando a trombeta tocar, nós ouviremos a voz do Senhor. E as pessoas dizem, pastor, esses dias são de caos difícil, de situações contrárias. Queridos irmãos, outras muitas virão, mas fica firme no Senhor, fica firme nele, porque ele te dará, você está nele, há uma porta aberta, há uma bênção na tua vida, há um sangue que foi derramado por você, não foi sangue de novilho nem de bezerro, não foi sangue de bode, mas foi o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que foi derramado por mim e por você. Não necessita hoje de ficar inclinado para catar ou para buscar. Viva no descanso. Estende a tua mão para o Senhor e viva no descanso. Começa a colher aquilo que Deus tem para você. Começa a desfrutar daquilo que Ele tem colocado na tua vida. Quando tocaram a 7ª trombeta, para Jericó foi um desespero. Mas para Israel foi uma glória. O muro implodiu. Mas a casa de Rabi ficou ilesa, porque lá na casa de Rabi havia o sangue, havia uma corda, um fio de escarlate vermelho que marcava: essa casa é a casa da proteção, essa é a casa que está protegida. Na meia-noite no Egito, o anjo da morte passou, aonde não havia sangue, houve desespero e angústia, mas onde tinha a marca do sangue,
o povo comia carne assada com ervas amargosas e glorificava o Redentor. Ou nessa quarentena, quanto desesperado, quanto angustiado, quanto sem saber o que fazer, mas eu e você estamos ficados no Senhor, porque Ele está no controle. Tudo está nas mãos dEle, tudo está para Ele. Olhamos para Ele e colocamos a nossa fé nele e entendemos que nós estamos aprisionados nele. E se estamos aprisionados nele, é Ele que tem tudo o que nós precisamos. E Ele te dará em dobro. Vou tirar da prisão, aonde não há água para beber. Mas vou te colocar na fortaleza, aonde você terá um manancial. Esse é o Salvador que me chamou e que te chamou e que projetou em mim e você uma esperança tão viva e tão poderosa e tão extraordinária. Ou não sabemos ainda o que tem, mas temos uma esperança, porque a esperança é Cristo. E se a esperança é Cristo, haverá um futuro regado de bênção e de vitória. Eu quero que você fique em pé. Aleluia. Esse é o tempo que o Senhor tem preparado para nós. É o tempo que nós ouviremos com júbilo o som da libertação, de sermos libertos, de sermos protegidos, que o Senhor tem dado para mim e para você. Então nós vamos cantar, abrir o nosso coração, coloca uma música para nós louvar o Senhor. Aleluia. É Ele que tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Somos prisioneiros da esperança. Estás aqui, Aleluia. vendo entre, Oh, te adorarei, te adorarei. aleluia. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, Oh Deus, te adorarei. oh Deus. Estás aqui, operando milagre, te adorarei, Aleluia. te adorarei. Oh, Estás aqui, transformando nossas vidas, poderoso Deus. te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, tem verdade, não estás cuidando. Meu Deus, esse aqui é tu. Oh, Deus de milagre, Deus de promessa, tem verdade, não estás cuidando. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. oh, Te adorarei, nós não podemos ver, mas sentimos. Nós não podemos, mas podemos adorar. Ele, é Ele. Somos prisioneiros da esperança. Estamos nele. Oh, estás aqui, tocando os corações. ora bababa saia naracé. Ira marabaraba chorobo. Aleluia. Ai anerege nerege chorobo xereba. Vai, reflastere que oh. Ai amadore que tereche. Oh,
na escuridão, está quem tu és. Deus te conhece, no deserto, na escuridão, meu Deus, está quem tu na escuridão, meu Deus, está quem tu Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, está quem me sustenta no mundo, não deixa, me sustenta Deus, tu estás no controle. Deus, tu estás no controle. Adorar o Senhor. Tu estás no controle. Estás no controle. Sustenta ela. Estás no controle. Estás no controle. Me sustenta quando não sei. Estás no controle. Esse começa no deserto, na escuridão, meu Deus, deixa quem tu és. Esse começa no deserto, na escuridão, meu Deus, deixa quem tu és. Levante a tua mão para o céu. Aleluia. Mas hoje Deus vai transformá-lo em um prisioneiro da esperança, em um prisioneiro. Quando Rabi ouviu a trombeta tocando pela 7ª vez, para os outros era um sinal de juízo e de destruição, mas para ela foi o som de júbilo e o som da libertação. Da libertação. Então, com a tua mão levantada, começa a adorar e agradecer, porque Ele está no controle de tudo e sabe de tudo que nós precisamos, até mesmo quando você não sente, até mesmo quando você não vê, mas Ele está aqui para dar aquilo que nós precisamos receber da parte dEle, porque é Ele que tem aquilo que nós necessitamos. Pai, nós oramos nesta oportunidade, nós liberamos a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, vai de encontro às nossas necessidades. Senhor, a Tua palavra, ela tem poder de mudança, de transformação, e nós nos tornamos nessa noite prisioneiros da esperança, porque o Senhor nos tirou de um lugar onde estávamos aprisionados, onde estávamos sem água, onde estávamos no desespero, e o Senhor nos transportou para um lugar de glória, de refrigério, de alegria, de satisfação. E hoje nós estamos presos em Ti, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E é nessa fé que nós estamos, com essa viva esperança, essa esperança formada e extraordinária sobre nós. Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas.
Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não sabemos o que há de vir, mas o Senhor tem. Nós não sabemos qual é o futuro, mas a minha esperança é o Senhor. E se o Senhor é a nossa esperança, nós alcançaremos. E aquilo que nós perdemos, receberemos em dobro. Porque a tua palavra diz que o Senhor restituirá. O Senhor restituirá. O Senhor nos dará. E nós tomaremos posse de todas essas maravilhas. Oh, Deus, o Senhor é o Deus que está no controle. O Senhor é o Deus que está. O Senhor é o Deus que conhece. O Senhor é o Deus que sabe de tudo que nós precisamos. Na escuridão, meu Deus, isso é que é tu. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus, isso é que tu Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, mas com o Senhor nós somos tudo. Sem o Senhor nós nada podemos, mas com o Senhor nós podemos tudo. Senhor, é a semana que iniciará. Eu tenho certeza que será um tempo poderoso, extraordinário. Será uma semana triunfal para cada um de nós. Mais um mês termina e outro se inicia. Mas nós estamos firmados no Senhor. Estamos presos na Tua verdade, na Tua bondade, na Tua palavra. Estamos no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Guarda cada um de nós, Teus filhos, Tuas filhas, aqueles que estão nos assistindo lá nas suas casas. Coloca a Tua mão, protege, dá vitória. Que os Teus milagres possam estar acontecendo na nossa vida, no decorrer dessa semana, Senhor. Que as nossas células sejam tomadas pelo Teu poder, pela Tua presença. Usa cada líder, cada sacerdote, cada ministro da Tua palavra. Toma nas Tuas mãos. Que a nossa célula possa ser algo extraordinário, poderoso. Senhor, que nós possamos continuar vendo o Teu favor e continuamos a participar de tudo aquilo que só o Senhor tem dado para cada um de nós. Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo e por essa oportunidade. Que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas. Nós vamos para a nossa casa, mas leva nós debaixo da Tua proteção. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, o Senhor possa nos levar. E que nós vamos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para a Tua igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo esteja em nós, hoje e sempre. Juntos nós dizemos, amém. Tudo que me prometeu.